Olá, povo de Deus, terça-feira da quinta semana da quaresma, 19 de março de 2024. São José, esposo de Maria, padroeiro da igreja. A nossa reflexão de hoje é a partir de 2 Samuel 7, 4 a 5, 12 a 14, 16. Romanos 4, de 13, 16 a 18 e 22. E Mateus 1, 16, 18 a 21 e 24a. As leituras de hoje são escolhidas de acordo com a festa de São José. Por isso, falam de descendência, de genealogia, pois foi José que garantiu a descendência davídica de Jesus. O segundo livro de Samuel, junto com o primeiro livro de Samuel, os dois livros de Reis, formam uma unidade. Já foram denominados de 1 a 4 reis. Sua última redação data de 561 a.C., ano do rei Jeconias Joaquim, e é mais uma obra da escola deuteronômica, que também redigiu livros de Josué, Juízes. Nosso trecho de hoje aborda a profecia de Natã, que diz a Davi que seu filho Salomão será o construtor do templo e que, por meio dele, Davi terá uma promissora descendência. Anuncia também que o relacionamento de Deus com Salomão será íntimo. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Esta posteridade de Davi, que passa pelo seu filho Salomão, terá um futuro brilhante, pois dela virá o Messias que reinará para sempre. Nesta perspectiva, canta o Salmo: eis que a sua descendência durará eternamente. A tradição cristã sempre aplicou esse texto a Jesus, Messias descendente de Davi, e também a José, ainda que indiretamente, pois é ele o último elo da genealogia davídica. José, descendente de Davi, era provavelmente de Belém, por motivos familiares ou de trabalho, transferiu-se para Nazaré e tornou-se esposo de Maria. Quando Jesus tinha 12 anos, vemos José e Maria em Jerusalém, onde perdem o filho e acabam por o reencontrar entre os doutores do templo. A partir deste episódio, os evangelhos nada mais dizem sobre José. É possível que tenha morrido antes de Jesus ter iniciado a sua vida pública. Romanos 4, 13, 16, 18, 22. O tema da herança genealógica continua na carta aos Romanos, destacando Abraão como pai na fé de toda uma geração. O trecho de hoje diz: com efeito, não foi em virtude da lei que a promessa de herdar o mundo foi feita a Abraão ou a sua posteridade, mas em virtude da justiça da fé. Logo, é pela fé que alguém se torna herdeiro, portanto, gratuitamente. E a promessa é assegurada a toda a posteridade de Abraão, não somente aos que procedem da lei, mas também aos que possuem a fé de Abraão, que é pai de todos nós. Em verdade está escrito: eu te constituí pai de muitas nações. Nosso pai, portanto, diante dos olhos daquele em quem acreditou, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que estão no nada, esperando contra toda esperança. Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Eis porque sua fé lhe foi contada como justiça. Paulo evoca a figura de Abraão, pai dos crentes, que reconheceu a sua indigência e acreditou em Deus, recebendo o juízo de salvação, a justificação. A sua indigência foi superada e pôde realizar a sua tarefa existencial, a sua obra, que naquelas circunstâncias consistia na sua paternidade com Isaque.
A liturgia aplica a São José o elogio de Paulo a Abraão. A fé do esposo de Maria, submetida a duras provas, manteve-se firme, fazendo dele um homem justo, pai adotivo de Jesus. A sua resposta de fé manteve-se durante toda a sua vida. Por isso, colaborou com disponibilidade e generosidade no projeto de salvação a que Deus o associou. Se Abraão é tipo do cristão, José também o é. Abraão se sabia condenado à morte, pois não teria descendência, mas acreditou e recebeu uma grande descendência da mão de Deus. José aceitou ser pai de quem não era seu filho, mas filho de Deus e de Maria, e colaborou na geração da humanidade nova, nascida da morte e da ressurreição de Cristo. Mateus 1,16, 18 a 21, 24. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, Mateus termina a sua genealogia, onde se vê que é por meio de José que a promessa se cumpre. Por ele, Jesus se torna descendente da linhagem de Davi. E em seguida, Mateus narra como se deu o nascimento de Jesus, onde ficamos desconcertados com o nosso racionalismo. Sem uma adesão ao mistério de Deus em nossa vida, não aceitaremos a forma como Jesus veio ao mundo. O certo é que o nascimento de Jesus deixa claro para nós que a salvação veio ao mundo não por esforço humano, mas por intermédio da graça de Deus. A iniciativa é de Deus e o modus operandi também. No nosso texto de hoje aparece um dos sonhos de José, com o qual Mateus destaca José como homem justo, homem do bem, que não quis difamar aquela com a qual tinha um contrato de casamento. E, confiando na palavra do Senhor, transmitida pelo anjo em sonhos, José acolhe Maria em sua casa e como sua esposa. O nome do menino será Jesus, que significa Deus salva, porque salvará o seu povo dos pecados. Jesus também receberá outro nome, o de Emanuel, que significa Deus está conosco. De fato, Jesus, com sua prática e sua palavra, passou sua vida revelando a presença salvífica de Deus, sobretudo no meio dos pobres e enfermos. Como bem nos ajuda a entender a atitude de José, o Papa Francisco, na sua bela carta apostólica Patres Corde, por ocasião do sesquicentenário do aniversário da declaração de São José como padroeiro universal da Igreja, diz: José acolhe Maria sem colocar condições prévias. Confia nas palavras do anjo. A nobreza do seu coração o faz subordinar à caridade aquilo que aprendera com a lei. E hoje, neste mundo, onde é patente a violência psicológica, verbal e física contra a mulher, José apresenta-se como figura de homem respeitoso, dedicado, que mesmo não dispondo de todas as informações, se decide pela honra, dignidade e vida de Maria. E na sua dúvida sobre o melhor a fazer, Deus ajudou-o a acolher, iluminando o seu discernimento. São José, rogai por nós. Um beijo no seu coração.